Bom, você está assistindo aqui só um corte de um trecho de algum programa nosso. Se você quiser ver a versão completa, clica aqui embaixo que tem um link para você participar também com a gente ao vivo. E eu quero saber de você, Fernandão. Você não citou essa questão das decisões erradas dos jogadores. O Vinícius até traz no chat aqui. 10 dias de espaço, né? E acredito de treino ali de data FIFA, não dá para ver uma jogada treinada, uma tabela. E os números mostram isso também. Ó. O São Paulo tem mais posse de bola que o Bragantino na partida como um todo, tem quase o dobro de passes completos, mas o número de finalizações é praticamente a metade ali. Uma defesa apenas do goleiro do Bragantino. Então eu queria saber também as suas impressões gerais dessa partida do São Paulo, desse empate que foi um empate com gostinho ali de derrota, na visão de muitos São Paulino. Tem muita gente desanimada aqui no chat, falando que não começou a semana, né, mas voltou do feriado aí para baixo. Então eu queria saber, além das suas impressões gerais, esse ponto de falta de definição de jogada. O que você acha que falta, se realmente é a capacidade dos jogadores, ou é jogada, ensaiada, enfim, queria saber essa sua visão também. Pedrão, ontem o pós-jogo, o Ricardo, né, o Senna falou duro com a galera que estava no chat, né, pelos momentos que o São Paulo tem passado, né, principalmente nessa sequência agora do Campeonato Brasileiro de 3 paradas, que para muita gente a questão de você ter tempo para treinar, você vai melhorar o time, mas você só melhora o time quando você tem um time qualificado. E eu tenho comigo cada vez mais e chegando a uma conclusão que é duro dizer isso, mas a Copa do Brasil ano passado, o título conquistado, foi o ponto fora da curva do que é o São Paulo hoje, do que é o time do São Paulo, do que é o elenco do São Paulo, do que é, infelizmente, o São Paulo nos últimos anos disputando campeonatos, né? A Copa do Brasil foi uma exceção, completamente fora da curva. Ah, mas mereceu ganhar, mereceu, mas completamente fora da curva, visto que você tem outros campeonatos. Você ganhou do Flamengo, você ganhou do Corinthians, você ganhou do Palmeiras, que hoje são times melhores que o São Paulo dentro de campo. À época o Corinthians não era, né? Mas hoje é, com o elenco que tem, está jogando para isso. Então a Copa do Brasil, para mim, foi um ponto fora da curva. E desde então, criou-se uma expectativa para o torcedor, que a gente está aqui diariamente falando, nas transmissões, nos programas, que o São Paulo vai melhorar, que o São Paulo, por que não faz isso? Por que o São Paulo não faz aquilo? Não adianta procurar A, B, C, D até Z. Não vai encontrar. Primeiro que o elenco, para mim, não tem jogadores acima dela. Tem só o Lucas, assim, que é o extra classe, que é o jogador que joga sozinho. E ontem eu estava até falando para o Senna e para o Gabriel, a gente ali bem pertinho, você ali atrás do gol acompanhando também, ali você tem a dimensão do que um jogador doa, se doa e produz para o time bem próximo ali, como o Lucas se mata pelo time, além dele ser um jogador muito acima da média. Né? O resto do time não é. Não é. Pode falar do Caleri, para mim é um atacante de área que faz gol. E esse ano tá muito mal. Né? E só jogou em um time na carreira dele, que foi o São Paulo. Falam do Luciano, falam dos jogadores que chegaram, tem que valorizar. Tem que valorizar. Mas o São Paulo dos últimos anos, né, não me traz qualquer perspectiva de algo que vai mudar. É uma sorte estar numa zona da Libertadores agora, e eu, sinceramente, acho muito difícil o São Paulo ir para a vaga direta. Não é questão de acreditar, de ser anti, de ter fé, não é. É análise de jogo, é ver o que está acontecendo. Não sei se o Botafogo vai ser campeão da Libertadores, principalmente depois de ontem, né, que demonstrou novamente uma fraqueza emocional, uma botafogada, como a gente chama, e o Galo se fortaleceu muito. E a única chance que o São Paulo tem, na bola, para ultrapassar o Internacional, não vejo a mínima condição, muito menos o Flamengo, muito menos o Fortaleza, muito menos o Palmeiras, nenhum desses times. Eu acho assim, se você tem um elenco com jogadores para serem experimentados, você tem que colocar em campo. Só que o problema é que o São Paulo não tem jogadores à altura para colocar o time num patamar muito mais alto do que está. Vou repetir. Chegou numa situação como essa, de estar ali entre os 5, 6 primeiros, principalmente pelo Lucas e pelo Rafael. Xinguem o Rafael porque estava em má fase. Vários jogos o Rafael evitou do São Paulo perder. Ontem foi um deles. Outro dia aconteceu a mesma coisa contra o Atlético Paranaense, que o São Paulo foi fazer um gol no último minuto também. Então, assim, vai mudar drasticamente alguma coisa? Não tem como mudar agora no Campeonato Brasileiro? Não, todo mundo já está falando, jogadores parece que estão de férias, estão jogando
sabe, no modo automático, meio cansados de tudo que está acontecendo. Então, perder 6 pontos para o Cuiabá, perder 3 para o Red Bull Bragantino, perder ponto para o Criciúma, perder ponto para jogos que o São Paulo tinha, e sofrer, por exemplo, contra o Corinthians, mas ganhou do Corinthians, tudo bem, com 2 a mais, quase que toma um empate ainda antes do gol do André. Os 2 jogos com o Bahia foram os únicos jogos que o São Paulo jogou bem mesmo, que você fala no Campeonato Brasileiro, nossa, num nível muito alto. Então, é assim, a gente quer ver o time bem, eu quero ver bem, porque é o meu trabalho junto com a galera aqui, é o meu time do coração, é o time de todos aqui, só que a gente não vê muita perspectiva não, Pedrão. Você sabia que a gente tem uma programação diária aqui no Arquibancada Tricolor? Então, isso aqui foi só um corte. Se você quiser ver todas as versões completas ou saber mais da nossa programação, clica no link aqui na descrição.